Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Helena Pereira, Sónia Sapage. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na manhã de quinta-feira, 7 de janeiro, uma semana marcada pela subida de casos Covid. Atingimos os 10.000 novos infectados na quarta-feira. Começaram os debates presidenciais e já podemos fazer um balanço. E o caso do Procurador Europeu, com a admissão do Diretor de Política de Justiça, que recusou ter culpa no currículo errado que implicou diretamente a Ministra da Justiça, e está a deixar Francisca Van Dunen fragilizada. Vamos aos debates presidenciais. Então, José Almeida, qual foi o debate mais interessante para ti até agora? foi claramente o de ontem entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. Eu temia o pior deste debate, porque, ou pondo a coisa de outra maneira, eu estava com uma grande expectativa sobre a forma como Marcelo Rebelo de Sousa ia comportar-se e agir, atuar face a André Ventura. E a inversa também, como é que André Ventura ia comportar-se perante uma pessoa que é Presidente da República neste momento. Por um lado, André Ventura esteve bastante mais calmo do que noutras situações, embora tenha feito algumas coisas inusitadas do meu ponto de vista, como aquele número das fotografias, mas fiquei muito surpreendida, agradavelmente surpreendida, com Marcelo Rebelo de Sousa, pela forma inteligente, culta, convicta, ideológica, afirmativa, como ele conseguiu desmontar André Ventura. Achei mesmo muitíssimo interessante. Olha, foi o reverso do que eu achei até agora o pior debate, que foi precisamente André Ventura com João Ferreira, em que eu acho que João Ferreira teve a pior atitude que podia ter no debate, que foi responder na mesma moeda e com a mesma agressividade a André Ventura, e que tornou aquilo completamente incompreensível, uma discussão sem nenhuma razoabilidade, sem nenhuma ideia política de fundo a ser tratada. E ontem Marcelo mostrou que é quem é, mostrou o que pensa, mostrou-se como um verdadeiro social cristão, um social-democrata católico, com uma grande inspiração da doutrina social da Igreja, que o que tem caracterizado durante toda a vida e que o caracteriza bastante, que é um traço profundo da sua formação, e ele conseguiu surpreender-me agradavelmente pela elevação em que demonstrou todo o debate, mesmo quando ele faz uma escorregadela do ponto de vista institucional, que é revelar num debate como candidato, que o André Ventura, quando vai a Belém, não diz as mesmas coisas que está ali a dizer. Ele fala de uma forma que era preciso para desmontar Ventura. E isso eu achei que até isso achei justificado. Helena Pereira, para ti qual foi a revelação desta onda de debates presidenciais? O candidato de revelação, a coisa que mais te impressionou? Concordas com a São José? Não concordas com a São José? Sim, concordo, e eu não... Vou tentar falar então pela positiva. 2 ou 3 coisas pela positiva que eu apontaria nos debates que já existiram até agora. Perguntas, candidato de revelação, eu diria que, por exemplo, o candidato da Iniciativa Liberal que ninguém conhecia,
tem sido apontado como uma revelação, quer dizer, não acho que seja um candidato extraordinário, mas para alguém que não tem muita experiência, sim, é verdade que foi uma revelação por ter sido o primeiro a criticar na cara Marcelo Rebelo de Sousa. Tivemos um debate com Marisa Matias em que ela teve vergonha de discordar do presidente e acabou por ser um debate à direita que acabou por ser o que mais confrontou o atual presidente, que também é de direita, e portanto nesse sentido foi muito interessante, e também teve piada porque esse candidato não foi tratado com condescendência por Marcelo Rebelo de Sousa, como ele fez noutras ocasiões. E, portanto, diria que, desse ponto de vista, gostei Mas eu tenho gostado muito dos debates. Acho que têm sido muito úteis. Estou muito otimista sobre estes debates, mesmo quando as coisas têm corrido menos bem. Outro ponto positivo, João Ferreira revelou, apesar de tudo, ser o melhor candidato que o PCP já apresentou numas eleições há muitos anos, para não dizer há 20 anos, praticamente, porque em termos de debates é o que realmente se revelou mais bem preparado comparativamente com Jerónimo de Sousa, com Francisco Lopes, com Edgar Silva, com Helder Figueiredo, assim, lembrando assim, de alguns mais recentes, embora aqui note que é muito significativo o facto de ele ter procurado fugir sempre à questão da posição de fundo do PC sobre a Europa, sobre o euro, em que foi encostado muito por Ana Gomes no final do debate entre os dois, porque parece-me que o PC percebe que embora esteja do lado, tenha alguma popularidade pelo facto de ter ajudado a aprovar medidas importantes em orçamentos de Estado, percebe que os portugueses não estão preparados para ter um presidente desalinhado com as questões europeias. Mas, Helena, deixa-me só dizer uma coisa, eu também reparei nisso. E tenho até uma dúvida, se ele não será se ele não terá uma opinião um bocadinho diferente da do PCP nesse aspecto. Apesar de ele sempre ter feito a mesma, enfim, o mesmo discurso dos comunistas, ele até tem sido bastante eficaz a passar a mensagem. No caso da Europa, às vezes ele parece um bocadinho desconfortável. Não sei, eu acho que é mais inteligência da parte dele de não levar para aí Pode ser isso, mas deixem-me introduzir só uma coisa. Repararam que na questão da eutanásia ele não mas se manifestou contra a eutanásia? Mas ele já deu uma entrevista, se não... Ao público também, ele falou sobre isso, sim, na nossa. Foi na nossa, exatamente, em que ele claramente tem uma posição diferente do PC. O PC é contra, o PC oficialmente não é, mas enfim, a maior parte dos dirigentes são contra e ele não é, atenção. Só que ele não quer, lá está, ele não quer colocar muito isso em evidência, que é para não criar, para não ser muito nítida essa divergência dele com a direção. Ainda voltando às partes positivas, queria também falar aqui sobre Ana Gomes. Ana Gomes sabe que tem uma imagem, ou que partia para esta campanha, para estes debates, com uma imagem de uma pessoa mais radical, mais revoltada, mais mal-humorada, mais destemperada por vezes. E nos debates ela corrigiu isso tudo, e isto tem estado num tom muito, muito eficaz, parece-me. Por último, como grande aspecto positivo, Ana, não vou dizer ninguém em particular, mas deixa-me dizer, ainda bem que houve estes debates todos com com André Ventura, agora estava-me a confundir a dizer André Ferreira, com André Ventura, porque tem sido muito útil, e eu acho que o balanço é francamente positivo, porque temos tido a oportunidade de ouvi-los expor as suas ideias, e quanto mais, parece-me a mim, quanto mais a gente ouve André Ventura, mais desconstruído fica o que ele representa. Nós tivemos a oportunidade de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa chamar-lhe ditador, quase com todas as letras, não é com todas as letras, porque ele não utilizou esta palavra, mas foi o que ele quis dizer quando discorda de Ventura na questão do regime presidencialista e onde é que isso poderá levar. Tivemos João Ferreira não a chamá-lo
xenófobo ou racista, mas a ser muito eficaz quando diz que o que ele está a fazer não é defender nenhum projeto de nada consistente, mas simplesmente a defender os interesses dos dirigentes do Chega, quando ele nomeia as pessoas com ligações aos offshores, como ele próprio enquanto advogado, e outros dirigentes do Chega com interesses na especulação imobiliária. E, portanto, o que João Ferreira disse é, para toda a gente perceber, o que aquele homem ali está a fazer é defender os interesses das pessoas que estão com ele num suposto partido. Não é suposto, é partido, que é verdade que é um partido, mas que não há nenhuma base ideológica em nada do que ele diz, em nada do que ele defende. E também julgo que foi o candidato da Iniciativa Liberal, exatamente, Maia, também foi eficaz ao explicar que ele é completamente, não é coerente com nada do que diz, nomeadamente quando critica naqueles cartazes os tachos e os arranjinhos entre os partidos, e depois a mínima oportunidade que teve, como se viu nos Açores, foi fazer esses arranjos que ele critica e que ele diz que são maus e que é contra isso que ele se candidata. Ou seja, ele é completamente incoerente. E tivemos com grande eficácia essas discussões com Ventura, sendo que os dois debates que eu estou curiosa para ver, que são os com Ana Gomes e com Marisa Matias, porque são aqueles que já se percebeu que o Ventura também está muito ansioso, porque é quem lhe permite Fala muitas vezes nelas. Exatamente, porque é quem diz que quer ilegalizar o seu partido, portanto ele está mesmo à espera. Vamos ver como é que eles correm, porque, como dizia a São José, a atitude mais inteligente foi a de Marcelo, a forma como Marcelo chamou ao debate, e não tem sido essa a forma de Ana Gomes nem de Marisa Matias. Bom, mas eu estou a gostar muito dos debates, para terminar. Ótimo, acho que estamos todas desta maneira. Sónia Sapaz, que balanço fazes das performances dos vários candidatos e quem é que mais te desiludiu até agora? Olha, a Helena já falou tanto disso, que eu concordo no essencial, acho que não vale a pena repetir muito. Eu não posso dizer que me tenha surpreendido muito com nenhum candidato, não tive até agora nem uma desilusão, nem propriamente uma surpresa positiva. Concordo também com a São José em relação aos dois debates, ao bom e ao mau, digamos assim, porque eu também gostei do debate de Ventura com Marcelo Rebelo de Sousa e não gostei nada do debate com o João Ferreira, mas acho que a culpa não foi tanto do João Ferreira, acho que a culpa foi mais de André Ventura, que trouxe para estes debates uma coisa que eu já o tinha visto fazer muitas vezes em televisão, nos programas sobre o desporto. Ele é exatamente o mesmo estilo e ele acaba o debate com o João Ferreira, nomeadamente a tratá-lo por tu, que é uma coisa que se faz naqueles debates. Fiquei impressionada, por acaso, com isso. Eu também, mas o que eu gostava o balanço que eu gostava de fazer destes debates e destas eleições é um bocadinho mais para a frente do que para trás, não é bem um balanço. É chamar a atenção para uma curiosidade e é algo que nós nos próximos tempos vamos ver com atenção. É que há várias eleições a decorrerem dentro desta eleição presidencial e isso é muito curioso. Tu tens, por um lado, um candidato que concorre para primeiro lugar, eu acho que é só é o atual presidente, é Marcelo Rebelo de Sousa. Tens uma luta pelo segundo lugar que cada vez aparentemente está menos renhida, que é de Ana Gomes com André Ventura, e ao mesmo tempo dentro para essas duas figuras há outras eleições, porque com Ana Gomes joga-se também um bocadinho o futuro do PS, o futuro pós-Costa, porque ela é apoiada pelo Pedro Nunismo e isso pode ter, o resultado dela pode ter implicações no reforço ou não dessa facção. E o André Ventura, por seu lado, também joga muito o futuro da direita, o que é que ele vai conseguir fazer com o resultado que tem, porque ele quer muito ser o líder da direita. Ele diz que lá chegará um dia, mas o primeiro passo é ser um partido que possa ir para o governo. Não há nenhum governo de direita sem o Chega, ele já o disse várias vezes, e isso é uma coisa que teremos de ver com atenção no pós-eleições.
A Marisa, no fundo, tem concorre, tem assim um concurso, mas eu acho que é consigo própria, porque ela teve um ótimo resultado nas eleições de 2016 e agora vai tê-lo como fantasma atrás de si. Ela ficou em terceiro lugar e agora isso pode ser mais difícil, teve 10% dos votos e agora isso pode ser também muito difícil, e um resultado dela eu acho que também pode selar o seu destino no Bloco. Depois temos ali a guerra dos mais pequeninos, que é entre o Tiago Meia Gonçalves e o Vitorino Silva. O Vitorino Silva já disse várias vezes que teve mais votos do que o Chega nas eleições presidenciais. É verdade. E isso é curioso. Eu não junto o João Ferreira nesta corrida dos pequeninos, porque o João Ferreira, apesar de tudo, ainda aparece destacado a 4 pontos ou mais destes mais pequenos, mas acho que também o João Ferreira tem uma eleição dentro da eleição, e para ele o que é importante é perceber-se que resultado tem, porque ele é um dos nomes indicados como futuro líder secretário-geral do PCP, e portanto ele também, todos têm qualquer coisa mais a perder e a ganhar do que a eleição presidencial propriamente dita, e isso é o que eu quero dar como contributo para quem nos está a ouvir, como contributo de chave de leitura para os primeiros tempos dos pós-eleições. Vai ser interessante. Vão ser muito interessantes mesmo, esses resultados de facto têm a eleição que tem outra eleição lá dentro, como tu dizias. Sim. 10 mil casos na quarta-feira, 10 mil novos casos de Covid. São José Almeida, que medidas novas esperas por parte do Governo? À hora que estamos a gravar, o Conselho de Ministros está reunido. Não sabemos neste momento exatamente quais são as medidas que sairão de lá. Pois, não sabemos e, portanto, também não sei concretizar que medidas é que eu posso ter expectativa que aconteçam. O que eu admito que aconteça é que tudo indicava, pronto, que era nesta altura que ia rebentar o excesso de contactos das pessoas no Natal. Mas, até porque aquela técnica de fazer o teste uns dias antes, 2 dias antes, é uma estupidez, porque as pessoas a seguir a fazer o teste podem apanhar Covid. Aliás, podem já ter apanhado e não acusar no teste ainda, como podem até apanhar no sítio onde estão a fazer o teste. Mas, portanto, houve uma multiplicação de contactos e isso era expectável que isto explodisse. Não sei se vai ser decretado já medidas mais duras, admito que sim. Estava previsto que isso fosse feito, tanto quanto sei, depois da reunião do Infarmed, para haver um suporte científico que respaldasse as decisões políticas. Se calhar vão avançar já hoje, não sei se vai haver proibição de novo entre concelhos, transitar entre concelhos, não sei se o fecho de comércio e o recolher, a proibição de circulação na via pública vai ser durante mais tempo. Não sei, tenho alguma expectativa, mas penso que hoje, sobretudo se os casos de hoje, se os números voltarem a refletir o mesmo crescimento, penso que vai haver endurecimento. E acho que tem que haver endurecimento, não é? Helena Pereira, há muitos países, alguns países europeus que estão em lockdown completo, em confinamento total. Achas que vamos repetir o confinamento total de março? Quer dizer, quando fomos para o confinamento em março, nunca imaginámos que viríamos a ter estes números, certo? Sim, deixa-me dizer, isto parece-me tão absurdo, porque nós, enfim, nós já tivemos esta conversa antes do Natal, toda a gente previa que isto iria acontecer. O Primeiro-Ministro e o Presidente concordaram com aliviar as medidas no Natal. Esta semana, num dos debates das presidenciais, ouvimos Marcelo, parece que estava surpreendido e agora é que acordou e viu que afinal, se calhar, abrandámos demasiado. Isto é tudo tão absurdo. Primeiro preciso dizer isso porque parece que às vezes... não sei, parece que se andou a brincar com o Natal. E também não percebo porque é que este estado de emergência foi
foi decretado apenas por uma semana, porque as coisas não vão mudar no espaço de 7 dias, também não faz Não, sentido. mas é 8 dias que era para ter o tal respaldo científico da reunião do Infarmed para a semana. O que a Helena disse é que com 10 mil casos não era bem Tá bem. preciso, não é? Mas quando isto começou a ser acionado, estes 8 dias, ainda não sabia que ia ser amanhã, que ias ter os 10 mil casos agora, não é? Pronto. Mas foi muito otimismo, claro não que foi, sei, claro que foi foi. estranho. Como foi Ah, as medidas aligeradas no Natal. É. Agora, se o país aguenta o de confinamento, eu sinceramente, a minha opinião, o que vale é que não, e que não, que temos que saber combater a pandemia sem fazer um confinamento total, como já aconteceu em março. Não pode ser. Não pode ser os hospitais estarem em ruptura desta forma, e a única solução não pode ser dizer às pessoas para não trabalharem, ou as crianças não irem para a escola, para poupar os serviços de saúde e os hospitais. Não pode ser. Tem que haver reforço de outra forma, tem que haver reforço dos hospitais, através dos privados, de mais testes rápidos, porque uma das coisas que agora se está a verificar em janeiro é o aumento da afluência aos hospitais para outras coisas que não têm nada a ver com Covid, e os hospitais, como estão em pânico com o Covid, não tratam ninguém enquanto não lhe fizerem um teste anti-Covid, praticamente, e está a paralisar tudo, e portanto, não sei, temos que saber ter outras medidas para além de falar apenas que a única solução seria um confinamento total. É isso que eu gostava de que discutissem e de ver mais discutido. Depois deixa-me dizer outra coisa. Ontem também, nós estamos a saber imensas coisas sobre o estado do país através dos debates presidenciais. E ontem, pelos vistos, Marcelo Rebelo de Sousa também disse uma coisa que para mim é novo, que parece que a Provedora de Justiça é que está incumbida de redigir uma proposta do que seja a nova lei de emergência sanitária, que andamos há 9 meses a discutir, e que parece que ainda não será desta. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, ela vai redigir uma proposta base para vir a ser uma lei de emergência sanitária, mas que nem vai ser aprovada já, porque não, segundo o Presidente, o consenso político é que não seja aprovada no decorrer da pandemia. Mas parece-me a mim que já passaram 9 meses e que não sabemos quanto tempo mais é que vai durar a pandemia, embora com a vacina estejamos mais otimistas, mas eu gostava que essa lei de emergência sanitária fosse o mais rápida possível, porque isso permitiria ao Governo tomar certas medidas, ou algumas que já está a tomar sem ser necessário, o estado de emergência, e o estado de emergência está cada vez mais a dividir os partidos e a dar um sinal às pessoas, aos cidadãos, de divisão política. E eu acho que se houvesse uma lei de emergência sanitária com um grande apoio, incluindo à esquerda, porque PC e Bloco estão fora desse apoio ao estado de emergência, talvez também houvesse um consenso que ajudasse as pessoas a respeitar também mais todas as medidas. E, portanto, acho que estaria na altura também de se fazer um esforço por esse lado. Portanto, acho que há várias coisas que se poderia discutir, lá está, sem ser apenas o confinamento total. Ok. Sónia Sapage, concordas com a Helena Pereira de que isto é em parte culpa do levantamento das medidas no Natal, de que houve grande laxismo da parte das autoridades governamentais e Presidente da República, claro? Claro que concordo. Para mim é óbvio que isto resulta do relaxamento no Natal. Mostra que não houve grande cuidado e não há outro fator, não vejo outro fator a não ser o comportamento das pessoas a justificar esta subida dos números. Agora, eu resisto muito também à necessidade de ser alguém de fora, e neste caso o Governo, a dizer-nos o que fazer e como nos comportarmos.
mas ao mesmo tempo acho que chegamos a um ponto em que parece que as pessoas estão super dependentes disso mesmo, estão super dependentes que lhe digam pode sair de casa, não pode sair de casa, e que não sabem como se comportar se o governo não disser tintim por tintim o que é que temos de fazer. E é um pouco aflitivo ver que estamos a ficar acéfalos nesse Tens razão, tens toda a razão. Eu esperava que chegados aqui já todos soubéssemos lidar um bocadinho melhor com a pandemia, vou fazer isto, não vou fazer isto, e não tivesse de vir o governo a ditar confinamentos gerais ou o que quer que seja, porque o que está neste momento em causa é de facto a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, é da economia por um lado, mas em primeiro lugar também é do Sistema Nacional de Saúde. E eu acho que nós já temos, muitos já têm idade suficiente para saber o que fazer e não precisar de vir o governo dizer podem-se sentar 5 pessoas à mesa, mas, ou 10, ou não se pode fazer um almoço, ou pode, quer dizer, é uma situação toda que, enfim, está-se a tornar... Mas sabes uma coisa que me faz confusão? Aqui nas lojas pequenas ao pé da minha casa cumpre-se rigorosamente a questão das 2 pessoas lá dentro, as regras cumprem-se rigorosamente. No supermercado maior, perto de minha casa, é a balda mais completa. E ainda por cima, aquilo da saída de fechar à 1 tornou a coisa inacreditável. Aquilo é um ajuntamento, aquilo é pior que a festa do Avante, desculpa lá. Eu tenho entrado e tenho saído, não estava à espera, enquanto nas lojas ao lado das pequeninas isso é respeitado, mas rigorosamente não há mais 2 pessoas dentro de uma loja, no supermercado as pessoas estão completamente a atropelar. Isto, eu acho que há de facto uma da parte, obviamente... Sabe, nesse aspecto, deixa-me dizer uma coisa, eu tenho reparado, não vou dizer marcas de supermercados, nem nomes de cadeias de hipermercados, mas eu tenho reparado que há cadeias de hipermercados, ou pelo menos na zona onde eu moro, há um supermercado, um hipermercado, em que os seguranças fiscalizam cuidadosamente as pessoas que entram. E aquilo lá dentro é sempre seguro. Eu sinto-me à vontade lá dentro. Com máscara, com luvas, tudo isso, mas desinfetantes, tudo, até porque eles mesmo têm, ninguém entra sem desinfetar, não sei o quê. Há outra cadeia, outra marca, que também tem um supermercado grande ao pé de mim, que é a balda completa. Pois. Como nós moramos perto, se calhar até estamos a falar do mesmo. Eventualmente, Não interessa agora nomes, mas eventualmente estamos a falar da mesma, mas eu tenho estado completamente chocada com isso. Eu também me aconteceu já nesse, ir para entrar e não entrar, porque eu olho lá para dentro, parece o metro do Recio em hora de ponta. É completamente um transporte em hora de ponta. Passamos ao terceiro tema. Também se dá o caso das pessoas, desta situação, ter criado o caso das pessoas não terem opção, não é? Ou vão de manhã ou não podem ir à tarde. Portanto, isso mesmo quem quer ter consciência. Eu não estou a falar só aos sábados e domingos. Exatamente, Sónia. Durante a semana. Eu tenho essa experiência também. Ao sábado e ao domingo é certinho, não vale a pena sequer aproximar, porque é a demência. Mas agora, na segunda-feira passada, na terça-feira, que são dias de semana, dias em que nós estamos a trabalhar, em que as pessoas normais estão a trabalhar, encontrei a mesma loucura. É o que eu digo, depois no fim eu e a São José falaremos, mas de facto, se isto se multiplica por várias zonas do país com grande alto nível de casos, como em Lisboa, é muito grave. Passamos ao terceiro tema. Miguel Romão, o funcionário e diretor de Política de Justiça, alegadamente culpado pela Ministra da Justiça por ter redigido um currículo com erros relativamente ao procurador indicado pelo Governo, veio dizer que essas informações erradas foram prestadas mesmo pela Ministra da Justiça. São José Almeida, em que situação política fica Francisca Van Dunen? A Ministra da Justiça neste momento está bastante fragilizada. Politicamente, não é? Porque o que é que
Quer dizer, a história tem meses. Isto tem um paralelo muito interessante com o caso do Ministro da Administração Interna e com a polémica à volta do Ministro da Administração Interna. Mais uma vez, é uma polémica que tem meses, que rebenta no momento. Neste caso, rebenta porque há uma carta que é divulgada, uma carta enviada à Reper com o currículo do procurador Guerra. Antes mesmo de Miguel Romão vir dizer que a ministra é que lhe tinha dito que o procurador tinha sido procurador no caso da UGT, há dois gestos da ministra que eu acho que pioraram a situação dela. Uma foi mandar uma carta a desmentir a primeira carta. Acho ao corrigir. Depois foi retirar, essa então acho de uma enorme gravidade, retirar do site do Ministério um comunicado que Miguel Romão tinha deixado sobre o processo, porque isso já configura um ato de censura sobre subordinados e penso que isso é grave, mas como ela não é política, eu acho que fez essas asneiras precisamente por isso. Esta questão de Miguel Romão dizer que a ministra é que lhe disse o currículo do procurador, quer dizer, eu não quero estar a tirar grandes conclusões, porque a ministra vai hoje à Assembleia e é aí que a ministra tem que se explicar, e eu não quero tirar grandes conclusões deste processo antes de a ministra falar ao Parlamento. Agora que a situação dela começa a estar complexa, está. Por outro lado, António Costa já disse que não admitia e portanto, já assegurou no governo, vamos ver até quando é que ele consegue segurar. Porque uma coisa é o caso do Cabrita, porque o Cabrita, do ponto de vista procedimental, durante os 9 meses entre o assassinato do cidadão ucraniano no CEF, até a polémica estourar, Eduardo Cabrita fez os procedimentos formais todos. O que é que ele não fez? Demitir a ministra, demitir a diretora do CEF. Pronto. Agora, o caso foi investigado, o IGAI entrou no processo, não sei o quê. Portanto, Cabrita tinha pisado as pedras certas durante o percurso. E aqui começam a aparecer sinais de que Francisca Van Dunen não pisou as peças, poderá não ter pisado as peças certas. Portanto, vamos esperar para ver as explicações dela. E eu lembro uma coisa só, por muito que António Costa queira segurar no governo, se de facto a situação dela revelar procedimentos mais complexos, ele poderá ter que ceder, como acabou por ter que ceder com Constança Urbano de Sousa, que perante a insistência do Presidente naquele discurso, daquela comunicação ao país, decidiu escrever uma carta ao Primeiro-Ministro a dizer: olha, desculpe lá, eu já pedi 2 vezes para sair, não me deixou, mas agora nem lhe peço para sair, sai mesmo, não é? Porque a situação pode tornar-se insustentável, mas como digo, aguardo para ouvir a Ministra hoje à tarde no Parlamento e ver as explicações que ela vai dar. Ontem o Presidente falou sobre isso, o candidato falou sobre isso no debate e deu a entender que o que ele queria mesmo era que ela se demitisse. Isso percebeu-se no primeiro comentário que ele fez logo sobre o assunto. É isso. Percebeu-se claramente, percebeu-se claramente. Mas também se percebeu relativamente a Cabrita. Eduardo Cabrita. Aliás, que com o Cabrita até foi mais insistência. Exatamente. Também pode ser um fator. E foi no meio disto tudo, até foi engraçado ele ter no debate ontem à noite com o Ventura ter dito que foi ele que demitiu a Constança Urbano de Sousa. Sim. A realidade. Mas eu digo-te uma coisa, estas insistências públicas por parte do Presidente da República em falar a pedir a demissão de ministros pode até dificultar que o Primeiro-Ministro aceite a demissão, não é? Pois, era isso que eu ia perguntar a Helena Pereira, que há já... Não, faz muito bem. Já há pedidos na praça pública de demissão da ministra Francisca Van Dunen e depois há estas coisas que o Presidente da República diz, que indiretamente também pede a demissão sem pedir, etc e tal.
mas Costa resiste sempre, e tem resistido, e resiste até não poder, e resistiu em vários casos, não é a primeira vez que resiste. Resistiu com o caso do ministro de Campos, o ministro da Defesa Azeredo, e resistiu Azeredo também com a Constância Urbano de Sousa, certo? O Costa resiste sempre até ao último minuto, Helena Pereira. Sim, tem sido o padrão de António Costa e eu, neste caso, ficaria muito surpreendida que ele deixasse sair a ministra e, como dizia a São José, quem sabe não é ela até que quererá sair ou que já quis sair e ele assegurou, porque tem sido sempre esse o primeiro impulso do primeiro-ministro. Neste caso desta polémica do Procurador Europeu, temos ainda outro padrão, que é, eu quando ouvi as primeiras explicações da ministra, que foi numa entrevista à RTP, em que ela vem falar sobre o assunto, parecia Eduardo Cabrita a falar naquela célebre conferência de imprensa do Conselho de Ministros, a vitimizar-se quando tinha havido um crime. E aqui houve um lapso, segundo a ministra, houve erros, houve informações falsas, e a primeira reação dela foi vitimizar-se, dizer que estava a ser alvo de populismos, porque quem critica o governo, agora qualquer pessoa que critica o governo é populista, pelos vistos, e sem fazer o meia-culpa. E, portanto, parece-me que a reação obstinada sempre do primeiro-ministro depois tem como consequência que os próprios ministros, em vez de terem alguma humildade e assumir os erros e com isso até ajudar a dissipar a polémica, não, têm reações que vão avolumando cada vez mais o problema. E neste caso também fiquei surpreendida porque aqui, neste caso, nós depois da primeira reação da ministra, o que tivemos foi sucessivas reações de pessoas, neste caso o diretor-geral do Miguel Romão, uma pessoa nomeada por ela. Primeiro vem numa nota desmentir a ministra, depois ela reage, isto continua, agora como dizia a São José, vem dar uma entrevista em que acrescenta mais um pormenor, que é que afinal houve uma reunião com a própria ministra para preparar as informações que iam ser postas na carta que foi mandada para o Conselho Europeu através da REPER. Portanto, isto é uma guerra que também parece estar instalada dentro do próprio Ministério e eu não me lembro de um ministro estar a ser assim desautorizado ou torpedeado ou contraditado desta forma pelos seus próprios serviços. Não me recordo. Pronto, mas não estou à espera, respondendo de novo à tua pergunta, não estou à espera que haja aqui uma demissão. Sim. Sónia Sapaz, não são já demasiados casos complexos para o Governo explicar numa altura em que iniciou a presidência da União Europeia? Lembro-me que o jornal político, que é especialista em assuntos europeus, já fala do assunto. Costa, o Charles Michel, agora na presidência da União, na conferência do início da presidência, também foi perguntado sobre o assunto. Isto não é um incómodo europeu também para o Governo português? Eu acho que são muitos casos. Concretamente, são muitos casos em pouco tempo. Nós pensávamos que era um governo politicamente fragilizado que tomava agora conta da presidência do Conselho da União Europeia, porque Eduardo Cabrita, com a história do CEF, Pedro Nuno Santos, por causa da TAP, porque esses dois ministros estavam debaixo de fogo, mas já temos também uma nuvem a pairar sobre a Ministra da Justiça por causa do Procurador Europeu. O que nos safa no meio disto tudo é que são muitos ministros, não é? E 3 ministros em 19 acaba por não parecer assim tanto. Mas para mim são de facto muitos casos no momento
sobretudo que é complicado. É um momento em que devíamos estar fortes, em que estamos a ser escrutinados também, estamos com os olhos da Europa postos em cima de nós. Mas a verdade é que o José Guerra não foi o primeiro e certamente não será o último caso de um currículo empolado, como tu disseste. A inovação desta vez é que não foi o próprio a empolar o seu currículo. Mas recorda que isto já aconteceu com adjuntos de gabinete, assessores, aconteceu com Miguel Relvas, aconteceu com José Sócrates, aconteceu com Feliciano Barreiras Duarte, até com a Maria Begonha, que foi líder da JS. Isto tem de nos interpelar também sobre o tipo de pessoas que somos e o valor que damos àquele papel da licenciatura, ou mesmo, enfim, neste caso não é uma licenciatura, mas ao que damos, a importância que damos ao currículo. E isso também acho que nos devia fazer pensar um bocadinho. Verdade, mas eu por acaso, deixa-me só interromper, no caso de Miguel Relvas foi cometida uma injustiça, porque a nota que ele tem à cadeira de lobby, se não me engano, é só 11, e ele merecia 19 em lobby. Não, aí acho que é o caso em que aquela parte do currículo não foi suficientemente correta para Miguel Relvas. Já agora Todos nós conhecemos Miguel Relvas e sabemos que ele vale 19. Ficamos por aqui esta semana e o Poder Público volta muito em breve. Em breve. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.